Olá, meus queridos, uma boa tarde. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Eu sou Caroline Godoy, estamos aqui na TV Galáctica, trazendo esse estudo, esse conhecimento, cheio de amor, cheio de auto-encontro, né? Onde nós vamos nos encontrar, autoanálise também, e vamos aprender aí com Cristo essa mensagem. Que mensagem é essa? Como transformar a nossa vida, como ter uma vida abundante, como ter uma vida plena, né? Como ser feliz. E por que estamos aqui? Esse material foi escrito por uma senhora de origem europeia. Ele foi canalizado, essa senhora está no anonimato. É importante a gente entender a origem das cartas, tá? Porque essa senhora foi preparada durante 40 anos para escrever as cartas, para trazer ao mundo a mensagem do Cristo. E a pedidos do próprio Cristo, ela se mantém no anonimato. Ela começou aos 80 anos, hoje já é uma senhora centenária que vive reclusa na África, né? E ela disponibilizou esse material gratuito, a editora Almenara traduziu para o português. Então nós temos acesso às cartas através dos PDFs. O link está na descrição, quem quiser baixar para estudar todo o material, recomendo. E a leitura das cartas, nós precisamos fazer de forma pausada, trazendo reflexão e meditação. Tá? Então recomendo que quem quiser entrar aí, embarcar nessa jornada de autotransformação, leia continuamente, diariamente, de forma pausada e sempre trazendo a reflexão para entender esse conhecimento. Bom, as cartas, embora sejam as cartas de Cristo, né, trazendo a consciência crística aqui para nossa terceira dimensão, ela não tem nada a ver com os dogmas religiosos. É muito importante ressaltar essa informação, porque tudo o que hoje leva o nome de Cristo, de Jesus, né, acaba sofrendo uma distorção devido às religiões. Então Cristo vem trazendo uma nova mensagem e vem explicando a necessidade do ser humano de se desvincular, de se libertar e se desapegar dos dogmas religiosos, né? Que nada mais são do que uma interpretação errônea de seus ensinamentos. Cristo fala de toda a sua trajetória, sua vida quando esteve na pessoa de Jesus, seus ensinamentos, e ele vai dar continuidade nesses ensinamentos, né? Trazendo para a humanidade agora novas visões sobre o que é a vida e o que é Deus. Tá bom? Eu sou Caroline Godoy. Curtam esse canal, nós estamos na TV Galáctica, curta, compartilhe, se inscreva. Eu vou pedir também para vocês se inscreverem no meu canal. É Caroline Godoy, Caroline com K, Godoy com Y. E lá vocês vão ter acesso às outras lives, aos outros estudos que estamos fazendo com relação às cartas de Cristo, tá ok? Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo. Vamos dar continuidade, então. Às vezes eu não consigo responder ao vivo todo mundo que tá falando, tá? Porque eu tenho um probleminha aqui na minha internet. A internet da minha região é muito ruim e ainda não consegui trocar por uma melhor. Então eu não consigo ao vivo ver a resposta de vocês. Mas eu vou ver depois, tá ok? Eu agradeço todo mundo aí que comenta, que curte, tá bom? E deixem aí também as observações, tá? Leiam e depois comentem o que vocês acharam. Deixa aí um comentário que é muito importante pra gente estar discutindo aqui, pra gente estar abrindo para todo mundo. A dúvida de um é a dúvida de todos e todo mundo pode aprender junto, não é mesmo? Eu sempre começo o estudo com uma meditação. Então eu vou convidar todo mundo a um relaxamento, convidando vocês a fechar os olhos e respirar fundo. Solte os ombros. Deixe toda a tensão ir embora. Relaxe.
Vamos fazer uma oração conforme o próprio Cristo nos ensinou, essa oração de conexão com a grande consciência. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa, universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para a tua consciência divina, e que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos teus cuidados. Obrigada. Que possamos absorver esse conhecimento para aplicar em nossas vidas. Assim seja. Essa meditação que eu faço no início de todas as nossas lives, ela está nesse material Cartas de Cristo. Cristo pede que ao pronunciar essas palavras, pode ser em silêncio ou mentalmente, devemos nos recolher em um local sem barulho, sem intromissões, para realmente fazer uma conexão com a nossa fonte do ser. Ao pronunciar cada palavra, vamos buscando entender a essência de cada palavra, para nos conectar com o nosso Criador. Ele explica que a palavra, cada palavra, tem uma vibração, né? Então, quando nos conectamos com essas palavras, vamos nos conectando com a vibração da consciência crística. E fazendo isso todos os dias, e depois de pronunciar as palavras, nos recolhemos em silêncio e em meditação, estamos criando um portal de conexão com a nossa fonte do ser, com a consciência crística, né? Que vai desconstruir nossas crenças e trazer uma transformação. Eu convido todos vocês a fazer essa prática diária e analisarem o quanto a vida de vocês vai mudando conforme vocês fazem isso todos os dias, tá? É muito transformador. Existem muitos relatos e é real. Mudando a nossa consciência, nosso estado mental e emocional, nós mudamos o nosso mundo. E isso no coletivo, mudamos a nossa sociedade, mudamos a nossa egrégora. E o planeta precisa dessa mudança, precisa que todas as pessoas mudem, evoluem, se iluminam. Nós precisamos mudar, né? Sair desse estágio de lagarta para nos transformarmos em borboletas. Essa metáfora acho que se enquadra muito bem nesse momento que vivemos. Bom, sobre o estudo, nós estamos na carta 2, na página 17. Nesse ponto do estudo, Jesus já falou sobre a sua trajetória,
sua experiência no deserto de conexão com a fonte do ser, né, que ele chama de Deus, a fonte do ser. E ele está na trajetória de ensinar. Ele viu que sua missão era ensinar à humanidade o que realmente é Deus. Porque as pessoas estavam enganadas, né? A religião distorcia essa visão e trazia apenas a escassez, a dor, a doença e o sofrimento. Então Jesus vivia em uma época onde o povo sofria muito e a religião era muito severa com as pessoas, né? Era aceitável o sacrifício e era estimulado e exigido o sacrifício de animais nos templos como forma de pagar os pecados. Então as pessoas estavam totalmente confusas, né? Faziam coisas que não tinham nada a ver com o Criador, com a essência da vida. E quando Cristo teve essa constatação, ele viu que precisava ensinar à humanidade o que realmente é a fonte do ser. Então ele está em um momento de pregação onde uma multidão o acompanhou e ele está no alto de uma colina falando para as pessoas, né? Não consegui ler inteiro essa parte e na live anterior e nós vamos continuar, né? Mas é muito bonito. Vamos imaginar então que Jesus está falando, que estamos lá no meio da multidão escutando essa mensagem que ele vai nos trazer agora. Foi dito que Deus manda enfermidades, pragas, penúrias e destruições às nações, quando não obedecem às suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sobre o disfarce da bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar nas duas partes, no bem e no mal? E é apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai, dentro de vocês, que traz todo o bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. O que é o castigo, senão a maldade sobre o disfarce da bondade? Como pode Deus castigar alguém? Nós já falamos nas lives anteriores, ele explica que não existe pecado, não existe um Deus irado que pune e castiga os seus filhos. É preciso entender essa concepção, porque o bom e o mal é algo criado apenas na mente humana, que quer castigar quem faz o mal, né? E quer recompensar quem faz o bem. Quer ser recompensado por fazer o bem e quer castigar quem faz o mal. Essa é uma concepção humana. Não tem nada de espiritual, não tem nada de divino e não tem nada de Deus nessa concepção. A mesma concepção se dá ao céu e ao inferno, né? Isso foi um erro da concepção humana. Não tem nada a ver com Deus. Então essa crença é humana. E não vem de Deus, não vem da grande consciência. O Deus que nós estamos falando não é um rei sentado em um trono, governando e castigando seus filhos. Nós estamos falando do Pai dentro de nós, da nossa centelha divina. É disso que ele está falando. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus, que está em vocês, e são governados pelo Pai. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente os sacrifícios no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza e da miséria, vocês criam com suas mentes as mesmas coisas que não desejam.
Não se sintam abatidos, alegrem-se, sejam felizes e saibam que aqueles que passam necessidades, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai, se escutá-lo, confiar nele e viver nele. Quando seus estômagos estão satisfeitos, quando seus corpos conhecem o bem-estar e suas mentes e corações estão confortáveis, vocês não têm necessidades urgentes de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Vocês acreditam que seus próprios pensamentos e mãos satisfazem facilmente suas necessidades. De forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem ou por outros. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta de Deus. Considerem-os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários sem nada saber a respeito do poder do Pai que está neles. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e fortalecerão o seu ego, o seu eu. Eles dão ordens que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir de seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos, porque não estão em contato com a fonte da vida, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim do trabalho amoroso do Pai escondido neles. Então, o rico e o pobre, eles passam pelos mesmos problemas quando distantes do Pai. Eles adoecem, padecem, todos nós, porque estamos apenas confiando no nosso ego, no nosso pensamento, na nossa necessidade de nos satisfazer, a nossa própria vontade. O ser humano se esquece que é pequeno quando individual, mas é muito mais grande em união com a sua fonte do ser. Então ele está falando assim, aqui nessa questão, quando não nos falta nada, que estamos vivendo apenas para acumular riquezas, para comer, para nos vestir, para impressionar os outros. Quando vivemos assim, estamos vivendo apenas para o eu, para o ego, e isso não satisfaz. Isso nos bloqueia o contato com a nossa fonte do ser. Muitas vezes os problemas e as dificuldades vêm para nos mostrar que estamos vivendo uma ilusão. É uma ilusão viver apenas para a matéria, porque a matéria é passageira. Vamos morrer, Não vamos? Vamos passar para uma outra dimensão, e nessa outra dimensão não tem matéria. Então, se estamos apegados aqui à matéria, tudo que a matéria nos proporciona, os prazeres, as roupas, o entretenimento, tudo isso é ilusão. Nós não podemos dedicar a nossa vida a isso. Precisamos ter motivos maiores, inspirações maiores, que somente pode vir da nossa fonte do ser, Então, os líderes, ele vem falando dos líderes religiosos. Estes estão à vontade em suas próprias e confortáveis posições de autoridades. Eles não têm necessidade de nada além de suas próprias satisfações físicas, porque não têm nenhum conhecimento pessoal de Deus. Eles precisam ler em seus livros sagrados as palavras que os homens santos disseram a milhares de anos e contar às pessoas o que eles pensam que essas palavras significam.
mas tudo que dizem é tirado de suas próprias mentes pequenas, que estão aprisionadas no conforto de suas vidas, afundadas na expectativa do que irão comer e beber, e qual vestimenta irão usar para impressionar as pessoas. Nada sabem sobre a inspiração que deu origem às palavras pronunciadas pelos profetas há tantos séculos. Nem mesmo sabem se essas são as palavras que realmente vocês precisam ouvir neste momento, já que os tempos mudaram. É exatamente como é hoje. Olha, não mudou nada. Ele estava falando para aquelas pessoas, né, que viviam essa realidade, que os líderes religiosos eles estavam acima, né? Eles tinham todo o conforto ali, todos os bens que a igreja trazia, assim como é hoje. Assim como é hoje, tanto os pastores quanto muitos padres, né? Todo aquele clero, aquela riqueza, aquele ouro que as igrejas possuem, os carros de luxo que os pastores possuem, eles estão o quê? Eles estão submersos apenas no próprio prazer, na própria necessidade. Eles bloquearam o contato com a fonte do ser. Eles estão apenas dependendo da própria mente. O que Cristo vem nos ensinar é que nós precisamos dominar a nossa mente para escutar a nossa centelha divina. Então esse é um processo que o Pai está sempre nos chamando, a nossa centelha divina está sempre nos chamando. E nós precisamos escutar. Como nós vamos escutar? Desapegando dessa matéria, parando de se preocupar só com o que é material, confiando mais no Criador, na vida, que tudo que vem é para melhor, é para bem, mesmo as coisas desagradáveis, elas vêm por um motivo, muitas vezes para ensinar, né, para mudar a nossa frequência, para aprendermos a confiar. Acreditem em mim, os homens ricos e os líderes religiosos são fortes nas coisas da terra e não querem desfazer tudo que eles consideram seguro e eterno em suas tradições e práticas. Qualquer desvio estremeceria as estruturas de suas crenças e, portanto, de suas vidas. Então, eles constroem defesas mentais contra o fluxo do poder do Pai. Eles também adoecem e, à sua própria maneira, conhecem a miséria como aqueles que não têm nenhum conforto terreno. Não existe diferença entre aqueles que pouco têm e aqueles que tudo têm na vida. Tanto os ricos quanto os pobres adoecem da mesma forma, fazem inimigos e se encontram sozinhos. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolherem. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, as habilidades e a inspiração, tudo procede do Pai, que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês, para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos, para colocar comida em abundância em suas despesas, e roupas nos seus corpos, e felicidade e uma boa vida para os seus filhos. Todas essas coisas o Pai fará por vocês, se assim o pedirem e acreditarem. Se souberem e lembrarem-se sempre que é a natureza do Pai criar e então prover abundantemente para toda a sua criação. Ele fala muito essa questão do que o Pai provê tudo, que é a natureza do Pai, mas nós precisamos acreditar, né? Acreditar, saber, confiar. O Pai é o quê? É a vida. A vida, existe uma força, uma inteligência que rege a vida. E essa força, ela está sempre nos estimulando a crescer. Nós lemos na semana passada, quando um sentimento de fracasso se instala em nós,
Um desafio é colocado em nossas vidas. A vida traz um desafio para que nós, através da superação, possamos sentir o sentimento de vitória, o sentimento de satisfação. Mas se perante um desafio que pode ser visto de uma forma dolorosa, dependendo do acontecimento, se perante o desafio nós nos desanimarmos e começarmos a colocar empecilho e não confiar que o Pai cuida de nós, que a vida é amorosa e tem um amor para nos dar, se nós nos entregarmos ao negativismo, bloqueamos o fluxo do divino e vamos fracassar, provavelmente. Porque quando dependemos apenas da nossa mente, né, nós somos pequenos. Quando dependemos e sabemos e confiamos que existe uma força maior, cuidando, amparando, e dizendo assim, filho, vai dar tudo certo. Esse desafio é só para você vencer, você vai conseguir. Sabemos que existe essa voz, nós somos implacáveis, né? Somos implacáveis. Veja o que ele está nos dizendo, como é lindo. Quantas vezes na vida nós não conseguimos vencer um desafio através da força de vontade, da confiança? Eu vou, eu faço, eu sei, eu consigo, eu acredito. Está muito ligado a isso. Essa é a força do Criador. Quando confiamos, acreditamos, liberamos o fluxo dele para atuar em nossas vidas. Assim como vocês não iriam deliberadamente privar seus filhos das coisas que eles precisam, assim o Pai nunca os privaria propositadamente de tudo aquilo que necessitam para uma vida feliz. Se vocês são pobres, é porque ainda não compreenderam a natureza do Pai, nem tampouco entenderam que devem trabalhar com o Pai para cobrir suas próprias necessidades. Devem aproveitar imediatamente as oportunidades divinas que lhes são apresentadas para ajudá-los a avançar, né? Ter bom ânimo para enfrentar os desafios. Quando ele fala devem trabalhar com o Pai, né? Quer dizer, ter bom, trabalhar com o Pai. Eu aceito, eu confio, eu trabalho com o Pai, eu creio que Ele está aqui me curando, me providenciando. Isso é trabalhar com o Pai. Quando eu digo eu não aceito, eu não quero, isso não é meu, não quero para mim, não quero isso, não aceito, nós estamos trabalhando contra o Pai. Se eu pudesse mostrar e fazê-los ver e acreditar que quando se lamentam, sua tristeza é conhecida do Pai. Se voltassem para o Pai e observassem o trabalho que o Pai Amor está fazendo para vocês, com o tempo sua tristeza se converteria em alegria e encontrariam consolo, além de qualquer coisa que imaginassem possível. Vocês são abençoados e estão famintos e com sede, porque o Pai conhece suas necessidades. Em breve essas necessidades seriam saciadas se parassem de se lamuriar e começassem a rezar para o Pai pedindo, acreditando que iriam receber. Sempre pedindo, mas acreditando que iriam receber. Ele fala muito a questão quando ele vai curar. Primeiro, antes da cura, ele agradece ao Pai, sabendo que a cura vai acontecer. Então ele agradecia antes de curar, porque ele acreditava. Então essa crença de acreditar, vai acontecer, vai dar certo, eu confio. Eu já entreguei os meus problemas e eu confio que vai ser resolvido, porque existe uma força cuidando de mim. Como podem acreditar que para comer e estar bem vestidos é preciso primeiro ir ao templo e oferecer um sacrifício, queimando as próprias criaturas vivas do Pai, para que elas paguem por seus pecados? Não conseguem ver que os seres vivos que vocês queimam foram criados para desfrutar da vida, tanto quanto vocês? Eles foram criados para ser uma bênção e ser abençoados na terra, assim como vocês.
pois essa é a natureza do Pai. Amor que se revela em sua criação. Se lembrarem que aquilo em que realmente se acredita é aquilo que se recebe, não percebem que esta crença judaica de sacrifício de seres vivos no templo vai trazer apenas miséria. Acreditem em castigo, e castigo é o que receberão. Acreditem na morte e destruição como sendo o caminho certo para chegar a Deus, e é isso o que experimentarão. Matança e destruição. Né? Então, se acreditarmos, por exemplo, que o mundo tem que ser destruído, a nossa sociedade tem que cair, né, para que o ser humano mude, nós vamos caminhar para a destruição. Hoje eu percebo que muito se instala esse pensamento, tem que acabar com tudo isso, esse sistema, esse mundo, essa sociedade. E as pessoas ficam nessa revolta. Nós estamos atraindo a destruição. Nós precisamos mudar a nossa forma de acreditar. Então nós não precisamos... Aqui ele fala dos sacrifícios, naquela época era muito comum, né? Era algo aceitável. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, a igreja, a religião colocou ele como sendo o sacrifício supremo. Então ele foi o grande sacrifício, né, que foi sacrificado para pagar os pecados da humanidade. Nós já vimos anteriormente que essa é uma crença errônea. Jesus explica que a sua morte na cruz foi devido a ele ter desafiado as leis da época, as leis religiosas que ele foi contra, né? Então ele desafiou, então ele foi crucificado porque a igreja não aceitava esse desafio. E hoje as igrejas colocam ele como um sacrifício. Foi sacrificado para pagar os nossos pecados. Não existe. Ninguém tem que ser sacrificado para pagar o pecado do outro. Precisamos mudar essa crença também. Que essa crença de achar que alguém tem o sangue, acreditar também a crença no sangue de Jesus. Gente, isso é denso. Vamos atrair densidade para as nossas vidas, né? Vamos atrair também essa dor aí para nossa vida. A gente não quer essa dor. Nós não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para superar, para vencer, para enfrentar a vida com confiança que seremos amparados. Tá bom? Então vamos lá. Tem mais um tempinho, vou continuar lendo mais um pouco. Se estão com fome e com sede, é porque estão se afastando do Pai, que habita em vocês. Ao se entregarem aos temíveis pensamentos, anseios e sentimentos de desesperança, vocês estão criando as mesmas condições que desejam corrigir. Estão fazendo todas essas coisas ruins contra si mesmo. Quando ele fala nessa questão de se entregar aos temíveis pensamentos de desesperança, essa é a batalha interna que cada um de nós precisa vencer. Os nossos próprios demônios são os nossos pensamentos. Então, quando nos entregamos aos pensamentos de desesperança, né, o nosso demônio interno está vencendo. Por quê? Porque nós estamos atraindo essas condições ruins contra nós. Por isso que é necessário ter o bom ânimo, não se deixar levar pela desesperança, não deixar a mente devanear, indo em busca dos problemas. Mas e se isso der errado? E se acontecer aquilo? Eu me pego muitas vezes pensando assim. Mas eu tenho que me corrigir, eu busco sempre observar o que eu estou pensando e sentindo. E é nesse momento que precisamos erguer a nossa espada de guerreiro e dizer: basta, não vou pensar nisso. Isso não é meu, eu não preciso. Isso é uma crença limitante. Eu confio. A desesperança não pode ter lugar em nossos pensamentos. O medo, né? A desconfiança, às vezes quando ficamos sempre na defensiva, criamos um padrão denso que vamos atrair aquilo que queremos nos defender. Porque nós co-criamos a nossa realidade.
todos os acontecimentos de nossa vida somos nós quem atraímos. Porque estamos deixando os nossos demônios internos, nossos medos, ansiedades, traumas vencer. Traumas dessa vida e das vidas anteriores. Ele fala sobre a questão das vidas anteriores, que nós trazemos esses traumas, que em algum momento eles se reproduzem aqui. Está tudo no nosso esquema mental. Então, essa é a nossa batalha interna, é essa. A batalha entre o bem e o mal, que ele já explicou que não existe, é na verdade a batalha entre a nossa esperança, o sentimento de esperança e o sentimento de desesperança. Tem que vencer a esperança. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai, que habita em vocês, porque então certamente serão saciados 100 de vezes, quando estamos com fome e sede do Pai que habita em nós. Quando todos os entretenimentos mundanos, tudo que a matéria traz, não satisfaz. Estamos com sede do Pai que está em nosso interior. Então é nesse momento que seremos saciados se buscarmos. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecem em perfeita confiança, verão Deus em ação, e a libertação acontecerá. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflitos, e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tem insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor que é Deus ativo em vocês. E da mesma forma serão poupados dos momentos de dificuldades. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livrarão de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração. Se estão diante do mundo com o amor perfeito visível, eles vão conhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver essa grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Está dentro de nós. Então, vamos ficando por aqui com essa linda mensagem do Cristo, trazendo a consciência crística, a consciência do amor, do perdão, da confiança, da fé, da esperança. Essa energia, vamos carregar ela então para os nossos dias a dia. Vamos levar essa energia da confiança, vamos fazer então esse exercício diário de confiar. Então fica para essa semana o exercício da confiança, né? Vamos experimentar então nos momentos de crise, mudar a nossa postura interna. Ao invés de ficarmos desesperançosos, vamos buscar uma postura interna de esperança e de confiança. E os resultados, com certeza, vão ser de muita luz e muito aprendizado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, me sigam, sou Caroline Godoy, estou aí no YouTube e acompanhem as outras lives, tá bom? Agora às 4 da tarde, então, todas as terças, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até semana que vem.